Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Coedes da Silva e juntamente com o professor Rodrigo Lobato, nós estamos trabalhando o Decolonizando a BNCC. Essa proposta que nós fizemos de olhar para o documento normativo da educação brasileira e pensar ele a partir de uma visão decolonial. Hoje, no módulo 1, episódio 2, no segundo dia, nós vamos aprofundar um pouquinho mais a proposta de uma leitura decolonial. Nós estamos trabalhando com Euclides da Cunha, Os Sertões. Você já deve ter se perguntado, peraí, mas lá naquele folderzinho que aparece no início do vídeo, não era Euclides da Cunha. Pois é. Educação é assim. Educação é dinâmica. Houve uma alteração. Daquilo que nós havíamos colocado como um ideal a ser seguido e a prática, algumas coisas aconteceram. E basicamente o que aconteceu nos remete diretamente a Canudos e a forma como uma parte da sociedade vê uma outra parte da sociedade brasileira. Estou falando dos acontecimentos recentes no Jacarezinho. Estou falando de brasileiro matando brasileiro. Estou falando, na sua grande maioria, de pretos, pobres, brancos, pobres, como eles são tratados. Haiti, Gilberto Gil, Caetano Veloso, essa coisa que está ali, não sai de nós. Essa forma colonialista que nós olhamos para nós mesmos, que nós olhamos para a nossa própria nação. Euclides da Cunha, no terceiro capítulo, A Luta, lá no finalzinho do livro, ele fala o seguinte: e a cada passo, passando junto aos casebres que ainda permaneciam de pé, oscilantes e arrombados, livres ainda das chamas, despontava ante o visitante atônito um traço pungente da vida angustiosa que se atravessara ali dentro. Será que Canudos é tão diferente assim das favelas, das comunidades, dos bairros pobres? É uma opção? Dizia-o, mais expressiva a nudez dos cadáveres. Canudos, Eldorado dos Carajás, Carandiru, Contestado, Candelária, Vigário Geral, Jacarezinho. Estavam em todas as posições, estendidos, de supino, face para os céus, desnudos os peitos, onde se viam os bentinhos prediletos, inflexos no último crispar da agonia, mal vestidos, às vezes caídos sob madeiramentos ou de bruços sobre as trincheiras improvisadas, na atitude de combate em que o escolhera a morte. Muito do que a gente viveu nessa última semana está aqui, nos sertões. Quando Euclides da Cunha começa a escrever no Rio de Janeiro sobre o Arraial de Canudos, ele está envolto a uma tendência conspiratória. Falava-se de uma conspiração internacional de restabelecimento da monarquia. Não está tão longe assim de uma conspiração da Ursal. E foi a partir daí que Euclides da Cunha começou a escrever sobre aquela gente do sertão. Só que à medida que ele conheceu, à medida que ele esteve no teatro da guerra, quando ele olhou para aquelas pessoas, ele percebeu aquilo que qualquer pessoa racional e desnuda de qualquer traço colonialista perceberia ao olhar os nossos guetos pobres
as nossas favelas, as nossas vielas, são brasileiros. Aonde o Estado não chegou. E quando ele aparece, aparece sempre com o pé na porta. Transforma tanto aquele que vai combater, como aquele que é combatido na face da mesma moeda. São pretos, brancos pobres, que vestem a farda. São pretos, brancos pobres, que caem ao chão. Canudos é a primeira grande chacina, é o primeiro grande genocídio da República Brasileira. E é assim que Euclides da Cunha, que saiu do litoral, ainda com aquele deslumbramento colonialista, percebe que ao entrar no sertão se identifica com aquele que ele iria combater. 5 anos depois de estar no Teatro da Guerra, em Canudos, Euclides da Cunha começa a escrever. Ou melhor, ele publica Os Sertões. 5 anos depois. Quantas interrogações não estavam ali na cabeça de Euclides da Cunha? Como é que eu vou transportar o leitor do litoral, da brisa, dos cafés, para aquela aridez do sertão? Como é que você transporta aqueles que têm luz, água encanada, aqueles que têm possibilidade de abrir a sua janela, a sua porta, aqueles que não são obrigados a conviver diariamente com a criminalidade tão estampada na sua cara e os leva para dentro dessa condição? São todos brasileiros, na sua grande maioria, trabalhadores tentando sobreviver. Canudos era uma tentativa de sobrevivência, assentada, obviamente, numa questão religiosa, mas era uma tentativa de sobrevivência de brasileiros largados ao léu pelo Estado.